Bem, eu vou conversar agora com Rubens Magno Júnior, superintendente do SEBRAE no Pará. Oi, Rubens, tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Um prazer falar com você mais uma vez. Um ano se encerrando, um ano difícil ainda com pandemia. Qual o balanço que você faz da atuação do SEBRAE no Pará? Olha, Mauro, a gente está muito feliz, sabe, com os nossos resultados, com as nossas estratégias sendo efetivadas. Muito tem avançado o Sebrae no Pará nesses últimos 3 anos. É o nosso terceiro ano de gestão que finda, temos mais um ano que vem a seguir aí, 2022. E os resultados efetivamente têm acontecido, né? A gente tem conseguido entregar muitos propósitos que nós tínhamos feito no começo e temos entregue muita coisa boa, muitas parcerias com prefeituras em vários municípios do estado, capilaridade do Sebrae em muitas coisas, mas principalmente uma ajuda muito grande aos empresários de pequeno negócio para que eles possam realmente se recuperar cada vez mais rápido nesse período pós-pandêmico. Continuam sendo os maiores geradores de emprego e renda, né, Rubens? Continua. Para você ter uma ideia, no nosso estado, 95,4% das empresas no estado do Pará são micro e pequenas empresas. No Brasil, esse número vai um pouquinho para cima, para 99,6%, é um número muito expressivo. A massa, realmente, do mercado, a grande massa é realmente feita de pequenos negócios, né? Então, o Brasil é feito de pequenos negócios. O Brasil é feito de pequenos negócios. Para você ter uma ideia, um terço não, é um pouco mais de um quarto do PIB do Pará, do PIB do Brasil é feito pelos pequenos negócios. 55% das carteiras assinadas no Brasil são assinadas por empresários de micro e pequenas empresas. Então, a massa é muito grande, a quantidade é muito grande de micro e pequenas empresas no Brasil. A pandemia fez diminuir o número dessas micros ou aumentar? Qual foi o resultado? O resultado foi efetivamente crescente. E nós podemos nos orgulhar do Pará. O Pará é o segundo maior colocado no Brasil na abertura proporcional de micro e pequenas empresas, na geração de empregos. No Brasil, a balança do desemprego está sendo hoje positiva por conta das micro e pequenas empresas. E o Pará é o segundo estado no Brasil que mais traz resultado de carteiras assinadas. E isso tudo vindo das micro e pequenas empresas. Houve alguma alteração orçamentária, já que nós sabemos que o ministro Paulo Guedes tem uma certa implicância pelo Sistema S, e o Sistema S é o grande mantenedor do SEBRAE, né? Sim. Nós tivemos, sim, alguns problemas no começo do governo, principalmente, com esses ataques que o Sistema S, de maneira geral, acabou sofrendo. Nós tivemos, em 2020, no começo de 2020, uma dificuldade orçamentária, mas o próprio Sebrae Nacional garantiu, e aí o meu agradecimento ao presidente Méliès, ao Eduardo Diogo, que é o diretor, são os diretores nacionais, né? O Bruno Quick, que no Brasil todo eles aportaram e não deixaram com que nós ficássemos no prejuízo localmente. Mas também, Mauro, nós fizemos a nossa parte, sabe, no estado do Pará. Nós fomos a campo, nós fomos ao mercado. É importante lembrar que o Sebrae é uma empresa privada e que nós recebemos recursos vindos de empresas médias e grandes. Então, na guia de GPS, lá, uma parte da GPS de médias e grandes empresas é destinada ao Sistema S, um 0, alguma coisa. E esse recurso a gente coloca no mercado, no caso do Sebrae, para apoiar os empresários de pequeno negócio, os empreendedores de pequeno negócio. E dessa forma, nós também fomos ao mercado para vender os produtos do Sebrae. Então, fizemos vários convênios com o governo estadual, fizemos vários com várias prefeituras, vendas de um programa chamado Cidade Empreendedora, fizemos um convênio muito importante com a comunidade europeia, que vai agora está sendo trabalhado em 2021, será em 2022, 23 e 24, um convênio de 4 anos, que nós colocamos para dentro dos nossos cofres quase 29 milhões de reais. Então, a gente também fez o nosso trabalho de vender o Sebrae, digamos assim, para obter recurso a fundo perdido. E a capacitação desse micro e pequeno empresário, que é o grande problema para o crescimento, é a falta de capacitação. Mauro, o nosso povo é muito empreendedor. O povo brasileiro é muito empreendedor. O paraense ele tem empreendedorismo realmente na veia.
A gente consegue enxergar isso, nós que moramos aqui, nós andamos em qualquer esquina, tem alguém fazendo um sanduíche. Mas para crescer, eles têm que se formalizar. E para se formalizar, eles precisam se capacitar. Né? Porque nós também temos um dos maiores índices de insucesso empresarial. Né? De cada 10 empresas, 8 não completam o primeiro ano. Não é isso, Rubens? É isso mesmo, esse número é exatamente esse. E para piorar um pouco, mas eu prefiro olhar como uma oportunidade, nós somos o segundo estado no Brasil com maior índice de não formalização, de informalidade. Então, a gente tem um vasto número aí de empreendedores a se formalizarem. E é dessa forma que a gente tem trabalhado. O que a gente tem? Qual é a nossa principal estratégia para isso, Mauro? Primeiro que nós aumentamos o número de agências do Sebrae, de 12 para 13 agências. Então, a gente tem, em 13 regiões do Pará, agências fixas do Sebrae. Fora isso, nós também intensificamos muito um programa que era muito pequeno no passado, que é a Sala do Empreendedor. Nós tínhamos, no máximo, nunca chegávamos a 65 salas do empreendedor. Hoje, nós vamos finalizar esse ano com 90 salas do empreendedor, ou seja, 90 municípios do estado do Pará nós temos a presença do Sebrae. O que é a Sala do Empreendedor, Rubens? Explique para nós, o que vem a ser? E até o final do ano, até o final do segundo semestre, do primeiro semestre do ano que vem, a gente vai ter as 144 salas do empreendedor, que basicamente nós fazemos um convênio com a prefeitura, geralmente é com a prefeitura, mas nós temos alguns municípios que fizemos com a associação comercial do município. E aí, dessa forma, a gente pega um agente de desenvolvimento, que é um funcionário da prefeitura, ou um funcionário da associação comercial, bancado por eles, a gente traz essa pessoa para Belém para diversos cursos, para diversos aperfeiçoamentos depois que elas começam a pegar os cursos iniciais, e transformamos essa pessoa numa grande ponta de lança do Sebrae lá no seu município, no município que ele vai atuar. E dessa forma, essa pessoa começa a fazer conexões, sendo uma grande franquia do Sebrae, para ficar um pouco mais palatável o entendimento. Então, são franquias do Sebrae que a gente estabelece dentro dos municípios com as prefeituras para que a gente possa ter uma pessoa que vai ter aquele olhar que o Sebrae tem nos lugares que nós não temos um funcionário do Sebrae. Então, hoje... Funciona independências da prefeitura com um funcionário do Sebrae, é isso? Algumas vezes na dependência da prefeitura, outras vezes numa sala em que a prefeitura, em parceria com a associação comercial, com o CDL, abrem. Às vezes, o próprio empreendedor coloca dentro de uma sala comercial dele, em parceria com a prefeitura. Então, nós temos diversos modelos, mas a grande parte é bancada pela prefeitura. O artesanato, eu vejo aí que no seu cenário você dá muita importância para o artesanato. Eu estou vendo Miriti, eu estou vendo outros materiais. O Pará sempre teve uma cultura muito voltada ao artesanato. O que falta para incentivar? Mauro, a gente já olha o artesanato há muitos anos como uma matriz muito importante para trazer pessoas a conhecerem o Pará. É a nossa identidade, é a nossa ancestralidade. A gente tem feito, sim, grandes investimentos que têm trazido já retorno há muitos anos para o Pará. Ano que vem, nós faremos a 10ª edição da Feira do Artesanato do Sírio. Esse ano fizemos a 9ª, que foi um sucesso lá no Porto Futuro. Foi um sucesso realmente muito grande, gerando mais aí de R$500 mil em negócios aos empreendedores. Por que só uma por ano, Rubens? Só na época do Sírio e só Miriti? Não, na verdade não é só Miriti. Essa feira, na verdade, ela tinha a Feira do Miriti e nós transformamos essa Feira no Miriti na Feira do Artesanato do Sírio. Nós transformamos essa feira para que outros artesãos pudessem efetivamente entrar dentro do processo. Então, hoje a gente tem várias manualidades, nós temos cerâmicas, nós temos palha, nós temos borracha, nós temos uma quantidade muito grande de artesãos que vêm. Agora, o Miriti acaba sendo, sim, o grande expoente, porque o Miriti acaba sendo, nesse período, muito bem visto, muito bem quisto. Mas hoje nós fazemos um investimento em todas as áreas. E nós, sim, temos planos de fazermos outros eventos correlatos. Esse ano já fizemos um teste, Mauro, onde nós levamos para o Senado Federal, a convite da senadora Cátia Abreu, que faz parte de uma comissão que trabalha muito a questão da exportação de microempreendedores, e ela nos convidou, e eu presido a Base Norte, que é a Associação dos Sebrais da Região Norte. Então, ela convidou a Base Norte para nós fazermos uma apresentação lá no Congresso Nacional,
dos artesanatos da região norte da culinária. Fizemos essa apresentação, foi extraordinário o evento, que isso nos rendeu a ida para levarmos de 11 e 12 de novembro, tivemos em Portugal, e levamos para um evento em Lisboa, esse mesmo evento que fizemos lá no Senado Federal em outubro. E foi muito bom, porque nós começamos a continuar ultrapassando as nossas fronteiras, levando o nosso artesanato. Então, isso mostra que nós temos realmente uma potência muito grande. Uma coisa que nós fizemos também, para você ter uma ideia, foi no CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, um equipamento do Sebrae no Rio de Janeiro, em que eles fazem exposições periódicas de vários artesanatos do Brasil. E nós tivemos, em outubro, a oportunidade de fazer uma exposição exclusivamente do Círio. Em outubro, o mês de outubro todinho, nós estivemos numa sala do CRAB fazendo uma exposição extraordinária. Então, a gente tem, sim, incentivado muito e descentralizado os nossos investimentos em artesanato. Você não imagina uma vitrine permanente em Belém de todo o artesanato do Estado? Eu imagino, sim. Nós temos até um trabalho que foi iniciado, mas a pandemia nos atrapalhou um pouquinho. O nosso pensamento é de retomar isso para 2022, de nós fazermos uma loja colaborativa do Sebrae com o artesanato, porque o grande problema do artesão é, a abertura de mercado. Depois que ele tem um produto adequado, é a abertura de mercado. E ter funcionários para venderem os seus produtos. Então, nós já vimos que se nós bancarmos uma loja, para termos nessa loja colaborativa em que nós bancamos toda a estrutura física dessa loja e apenas receber os nossos artesãos entregando essas suas manualidades, esse pode ser um caminho. Nós iniciamos um projeto como esse, mas não com artesanato, mas com alimentos, com uma máquina de vending machine, que nós temos hoje, inclusive, essa máquina lá na Estação das Docas. São produtos exclusivamente trabalhados pelo Sebrae, que estão dentro de uma máquina que você, com dinheiro, com moeda ou com cartão de crédito, você digita e pega o seu produto. Dessa mesma forma, nós vamos fazer agora uma loja física, que está programada para o ano que vem, especificamente para artesanato. Dentro da vocação econômica do nosso Estado, eu tenho visto que esse ano você deu um apoio muito forte para a gastronomia. Belém é uma cidade criativa em gastronomia. O Pará, de modo geral, tem uma gastronomia extremamente forte e diferente. Vai continuar, por exemplo, esse apoio regional, Bragança, Santarém, sul do Pará? E por que isso não acaba numa apoteose em um grande evento em Belém? Olha, esse ponto é um ponto muito importante. A gente enxerga perfeitamente. Quando você fala de turismo, você está falando de uma transversalidade absurda. Está falando do artesanato, está falando de hospedagem, está falando de restaurante, está falando de comida. E a comida é um ponto que, quando você viaja bastante, e quando você fala que é de Belém do Pará, as pessoas falam do açaí, falam do tacacá, falam da comida paraense. Então, a gente tem, sim, intensificado muito essa nossa identidade, para ter um empratamento adequado, para ter um produto que seja rentável para o cozinheiro, para o dono do restaurante, que muitas vezes ele está tendo prejuízo e não sabe. E a gente tem algumas surpresas com relação a isso quando a gente entra com a consultoria. As indicações geográficas, por exemplo, do queijo do Marajó e da farinha de Bragança, estão completamente permeadas dentro desse processo. A gente acaba criando também barreiras para que outros estados, outras áreas não utilizem esses nomes. Então, para você ver, a gente está tentando trabalhar realmente de uma maneira 360 graus, olhando todos os lados dessa questão da gastronomia. E nós vamos fazer, sim. A ideia é de nós, inclusive, se der tudo certo, já para 2023, 2024, esses são os planos que a gente está desenhando para o Sebrae, é de nós transformarmos algum local dentro do Estado numa espécie de centro Sebrae de gastronomia amazônica. Nós tínhamos esse pensamento no começo do mandato, mas acabou que a gente decidiu focar em outras coisas. Mas eu percebo, como nós temos, por exemplo, no Mato Grosso, o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Eles criaram uma identidade de sustentabilidade naquele Sebrae e fizeram um Sebrae todo temático, até porque estão também na Amazônia, no Mato Grosso. O pessoal do Rio de Janeiro fez o CRAB, o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro. E eu fiquei sempre muito inquieto, depois que visitei esses equipamentos, de falar, a gente precisa trazer algo para o Pará. A gente precisa fazer, no Pará, um centro de referência do artesanato amazônico. Por que não abarcar isso tudo no movimento gastronômico?
E aí a nossa ideia é, sim, trabalhar num movimento muito maior, muito mais dinâmico, mostrando a identidade paraense através da gastronomia. Nós já estamos quase perdendo a nossa marca em termos de açaí. Ele já começou a ser exportado por outros estados, outras cidades, embora a gente ainda tenha aqui, no nível de extrativismo, a maior quantidade. O que é que falta para um evento assim, a abertura da safra do açaí, para que a gente possa vincular a marca açaí ao Pará? O açaí, eu percebo, e o governo do estado tem trabalhado muito forte esse assunto, inclusive incentivando muito a verticalização, a desoneração, inclusive, de algumas indústrias que queiram se instalar no Marajó, que é um ponto forte do açaí. O governo do estado tem feito um esforço muito grande. Por sua vez, o Sebrae também tem trabalhado muito na tentativa de fazer com que esses empreendedores do açaí eles se formalizem, eles se especializem e saiam desse extrativismo puro, que isso não agrega valor em nada. Isso, obviamente, só gera a comida do dia. Então, ele vende uma rasa, ele consegue comer um dia. No outro dia, vende a rasa. E nós temos muitas pessoas no meio do caminho, que são os atravessadores, que estão ganhando realmente fortunas e que, principalmente, mais do que ganhar fortuna, os atravessadores e minimizar o ganho lá na raiz do processo, a pior parte é essa, que não há verticalização e a gente tem todo dia, em todas as madrugadas, uma grande bolsa de valores lá na Feira do Açaí, de caminhões que chegam, se abastecem e levam para os nossos estados vizinhos. A prova disso é que o maior exportador no Brasil de açaí é o Ceará. Olha que coisa maluca. O Ceará não deve ter um pé de açaí, eu não sei quantos pés tem, mas com certeza é uma quantidade infinitamente pequena de qualquer lugar da Está Amazônia. levando daqui, é verdade. E nós não temos uma identidade, pelo menos em nível nacional, de que a origem é o Pará. Não temos. Não temos. Temos pedalado muito com relação a isso. Então, o nosso trabalho, Mauro, tem sido muito nessa tentativa de conscientização. É um trabalho de formiguinha, e eu sei que é um trabalho de meio que enxugar gelo, mas a gente precisa muito da ajuda da sociedade também. Agora, Rubens, falando ainda em gastronomia, nós temos muitos cursos já de gastronomia na iniciativa privada e assim por diante, no SENAC também. Mas nós temos uma carência muito grande de capacitação de garçons, de cozinheiro, que vai pôr a mão na massa, né? A equipe de maître e assim por diante. Nós temos chefes sem equipe. Por que o Sebrae não assume essa área? Olha, essa área é muito dedicada realmente ao SENAC, o SENAC que trabalha toda essa parte de capacitação. O nosso papel, depois que essa equipe está formatada e se foi transformada em um negócio, é nesse momento que o Sebrae entra, ou antes, ou durante, ou depois do processo estar rodando. Até porque todo restaurante, toda lanchonete, ou é micro ou pequena empresa, na verdade? Sim. Todos daqui. Então, está dentro da área de vocês. Sim, ele está dentro, mas essa parte técnica, ela é realmente desse sistema S, que é o SENAC. Mas a gente tem muitas tratativas já feitas. Por exemplo, fizemos um trabalho muito legal no Combu, logo depois do início da pandemia, não sei se você chegou a ver, e a gente entrou dedicadamente em 32 restaurantes, fizemos um trabalho de visualização muito grande, entramos no negócio, fizemos a capacitação, inclusive trouxemos o SENAC, toda a parte de capacitação dos cozinheiros, dos chefes, dos mixologistas, que vai ser um ponto que a gente vai entrar agora, tudo isso o SENAC veio trazendo essa parte de capacitação técnica. E você está certo, a gente precisa, sim, melhorar, porque não ampliar em escala, porque o número de restaurantes e bares que surge na cidade é muito maior do que essa capacidade que o SENAC está tendo de capacitar, de preparar essa mão de obra. Pelo menos é o que eu ouço toda hora. Nós temos muito chefe e pouco índio. Quer dizer, muito cacique e pouco índio. E os índios não são tão bons, às vezes, infelizmente. É verdade, é verdade. O que significa 15 anos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa? Muito bem, foi inclusive comemorada ontem, eu estive em Brasília nessa comemoração, uma comemoração bem interessante. A Lei Geral ela foi sancionada há 15 anos com o principal objetivo de trazer facilidade para a desburocratização
dos municípios que para aderem. formalização também, né? Para formalização também. Mas depois da formalização, muitas das prefeituras ainda têm muitos processos burocratizados que realmente fazem com que o empreendedor não tenha coragem de abrir novas empresas. Na verdade, desencanta o empreendedor. Então, a Lei Geral foi criada exatamente para tirar vários processos da frente do empreendedor, e dessa forma o Sebrae tem sido um grande parceiro das prefeituras. Inclusive, para você ter uma ideia, no estado do Pará, dos 144 municípios, nós já temos quase 80 municípios com a lei já efetivada. Nós já temos 111 municípios que já têm conhecimento da lei, mas que não efetivamente sancionaram. Então, nós temos aí cerca de 40 municípios, digamos assim, arredondando, mas o nosso objetivo é finalizar o nosso mandato com os 144 municípios com a lei assinada, promulgada, sancionada e efetivada. As salas do empreendedor, que nós falamos anteriormente, elas têm um papel fundamental nisso. Daí a nossa grande vontade de ter as 144 salas. E a gente tem conseguido, Mauro. Nós somos, proporcionalmente, o Sebrae do Brasil que mais tem aberto sala do empreendedor e tem mais feito assinatura da Lei Geral da micro e pequena empresa nos municípios. Parabéns, Rubens, parabéns por essa atuação dinâmica à frente do Sebrae, parabéns pelo trabalho do Sebrae para fora, eu conheço, eu acompanho, e muito obrigado por essa entrevista. Feliz Ano Novo para você. Obrigado, Mauro. Grande abraço.